gente, tudo bem? Hoje nós estamos aqui para estudar um pouco sobre o conteúdo que vocês receberam, né, para fazer a correção do conteúdo que vocês receberam em casa, da apostila, das coisas que está no site da prefeitura, é a mesma. Meu nome é professora Jussiara e eu sou professora de matemática. Vamos dar uma olhada no conteúdo? Então vamos lá, o que vai falar esse conteúdo? Localização e movimento no plano cartesiano. Então você já deve ter ouvido falar sobre isso, senão a gente vai entender melhor agora. No primeiro momento, na apostila de vocês, ou no site da prefeitura, por onde vocês acessaram o material, vocês observam que tem um link lá. Aquele link vai direcionar você para um jogo chamado Batalha Naval. Eu acredito que muitos de vocês já jogaram. Quem não jogou porque não sabe, agora é a oportunidade de aprender, ok? Tudo bem? Então vamos lá. O jogo Batalha Naval, ele é distribuído da seguinte maneira. Ele é formado por colunas e linhas, sendo a coluna, a parte na horizontal, estão vendo? Está sendo representada pelos números de 1 a 10 e as linhas que estão sendo representadas na vertical pelas letras de A a J, ok? Então vamos ver o primeiro comando. O que é que diz o primeiro quesito de vocês? Ele diz, em dupla, convide alguém de sua família para jogar com você. Utilizando o anexo 1, joga uma partida de batalha naval e ao término dessa disputa, responda em seu caderno, certo? Então vamos observar aqui, vamos supor, né, que eu não estou vendo nada disso. Qual a intenção desse jogo? Esse jogo, a sua intenção é afundar o barquinho do seu colega, do seu amigo, de alguém que você está jogando, seu adversário. Então veja, eu peguei os meus barquinhos e vou localizar aqui, ó, no plano, ok? Você pode botar na posição que quiser ali, ó. Veja, ela tem que obedecer isso. Ou ela pode ser na horizontal, como pode ser na vertical, tá certo? Então, que tipos de barquinhos eu tenho? Eu tenho um barquinho que ocupa 4 espaços, eu tenho um barquinho que ocupa 2 espaços, eu tenho um barquinho que ocupa 1 espaço. Sua intenção é afundar o barquinho do seu adversário, ok? Então, vamos ver aqui. Primeira coisa que eu tenho que observar aqui, eu localizei em alguns pontos o meu barquinho, certo? Só que o meu adversário não pode ver aonde está os meus barquinhos. E nem eu posso dar uma de sabida e olhar assim de lado onde está o barquinho do meu colega. Eu tenho que descobrir dando coordenadas, ou seja, dizendo onde está. Como assim que eu vou fazer isso? Sempre eu vou falar. Primeiro eu vou falar o número e depois a letra. Vocês vão observar que em plano cartesiano, a linha que forma os números, que nesse caso aqui é a linha de X, que é essa linha daqui que está na horizontal, os números vão estar de 1 a 10. E as letras que vão estar aqui na vertical representa a linha de Y, certo? Então vou lá no meu barquinho. Vamos supor que eu digo lá, coordenada 4A. Sempre primeiro a coordenada de X. Sempre coordenada de X. Então, 4A. Tem barquinho lá? Quem tem que dizer isso é meu adversário, porque eu estou dizendo para ele, certo? Se ele diz sim, barquinho, então você vai lá e marca um X no seu, na parte onde está o barquinho, X. Então, ele vai tentar descobrir o seguinte, onde está a outra parte do seu barquinho. Se ela está aqui, ó, depois do 5, se ela está antes do 4, tá certo? Então, se ele disser A5, então, 5A, venho aqui, tem barquinho? Não, tem água. Então, eu não posso, de jeito nenhum, de maneira alguma, dizer a ele que ali tem barquinho ali próximo. Então, água, 0. Então, vai lá e pinta de azul, ok? Então, e assim vai sucessivamente para eu responder. Depois que eu jogo o joguinho, depois que eu terminar tudo, eu vou responder as questões. Vamos lá. Primeira pergunta. Quantos navios foram afundados por você? Se você afundou todo, ótimo, você é o vencedor. Caso não, você vai lá e escreve a quantidade de barquinhos que você afundou.
Vamos lá. Quantos navios foram afundados pelo seu adversário? O seu colega que está jogando com você, ou sua mãe, ou seu pai, ou seu primo, sei lá, quem da sua família você vai jogar. Quantos que ele afundou? Se ele afundou todos, foi triste para você, né? Porque daí você perdeu o jogo. Caso contrário, anota lá quantos foram, ok? Quem foi o vencedor? Estou torcendo para que seja você, claro. Se não foi, você escreve lá o nome da pessoa que foi o vencedor. Que comando você utilizou para atingir o seu alvo? Ou seja, qual foi a estratégia que você usou? Você usou o quê? Coordenadas. Vocês falaram lá. Para você localizar, você localizou a coluna, né? E a linha. Você foi lá na linha de X, linha de Y. Coordenadas. E por último, o que representa o número e a letra utilizado em cada comando? Então, os números representam quem? As colunas, e as letras representam as linhas, ok? Tudo bem? Todo mundo já entendeu, né? Vocês vão observar que no final da apostila de vocês vai ter um anexo, que é essa atividade aqui, que é para você jogar o plano cartesiano. Então você vai ficar com uma parte, jogar batalha naval, você vai ficar com uma parte e seu amiguinho vai ficar com a outra, ou alguém da sua família. Aí vocês vão jogar de acordo com as instruções que estão lá. Então você lê as instruções e faz, ok? Então falando sobre isso, localização, né? A gente observa aí que tem um mapa no segundo quesito. Tem um mapa de onde? De Caruaru, tá certo? E esse mapa ele vai localizar alguns pontos de nossa cidade. E é assim que a gente vai começar a entender como localizar pontos em um plano, certo? Como localizar as coordenadas em um plano. Então vamos lá. Segundo quesito, localização de pontos no mapa. A professora de matemática trouxe uma parte do mapa da cidade de Caruaru, reproduzido numa malha quadriculada, conforme se apresenta a seguir. Responda em seu caderno. Então, observe direitinho. E mais uma vez nós vemos aí o plano sendo representado, as colunas, os números e as linhas, as letras. E é isso que a gente vai usar, essas coordenadas para determinar os pontos, ok? Então, a primeira pergunta diz: Pedro quer localizar a Feira de Caruaru no mapa, considerando um número e uma letra. Qual é a localização da feira? Então, vamos observar. A primeira coisa que eu tenho que fazer é olhar meu mapa e ver onde fica a feira. Então, onde que fica a feira? Achei a feira. Que coordenada é essa? Que localização é essa? Como é que eu vou notar? Primeiro, sempre a linha de X, que é a linha das colunas. Então, 3, depois a linha de Y, que é a linha de X. A. Então, 3A é onde está a minha feira, ok? Notem aí. Depois, e o Colégio Municipal Professor Laura? Onde que está esse colégio? Do mesmo jeito, vou observar no meu mapa e vou lá de novo. Onde está o Laura? Achei, aqui em cima do mapa. Observe aí no mapa de vocês. Que coordenada é essa? Ela está em que coluna? Coluna 1, letrinha I. Então, 1I representa a escola, Colégio Laura. Vamos lá de novo. Pedro foi até o ponto 3D. Qual é a localização que ele chegou? Então vamos lá, observa lá, 3D. Então vou lá no 3, achei o número 3. Vamos subir aí, até a letrinha D. Ele foi para onde? Para o shopping. Claro que nesse momento a gente não pode ir para o shopping, né? Mas em breve, logo a gente vai poder. Mas Pedro ainda não estava na pandemia quando ele foi no shopping. Então Pedro está lá no shopping, ok? O que está localizado nos pontos 5C, 1H e 7H? Então, vamos olhar um por um. Primeiro, 5C. Vá lá na coluna 5 e vá até a letrinha C. O que é que está aqui? O parque de diversão. Então, escreva aí, parque de diversão. Vamos lá. 1H. Vamos lá, no numeral 1, na primeira coluna aqui, até o número H. O que tem aqui? O parque ecológico, ok? Notem aí o nome do parque. Depois, 7G. Vou lá no número 7 até a letrinha G. O que é que tem lá? A
Escola Municipal Professor Josélio, tá certo? Então, minha gente, vocês observam que é simples a gente localizar os pontos no plano, é só questão de prestar atenção e observar as coordenadas adequadas para cada um, ok? Eu espero que vocês tenham entendido e que na próxima aula a gente esteja afiado nesse assunto. Aproveite para pesquisar mais, porque a gente é estudante pesquisa, estudante estuda, né? Então, vamos lá, pesquise. Quem tem acesso à internet, acessa lá, busca saber mais, pergunta ao professor, para ficar entendendo melhor esse conteúdo, tá certo? Então, até a próxima aula e fiquem bem. Welcome, students! Sejam bem-vindos para a nossa aula de língua inglesa aqui no Aula em Casa. Na aula de hoje, iremos corrigir a nossa apostila que foi produzida com tanto carinho para continuarmos estudando sem sair de casa. Então se liga, mesmo em tempos de pandemias como esse, a nossa mente deve estar em processo de aprendizagem. O estudo não pode parar. Agora, querido estudante, tenha em mãos o seu material completo e let's go! It's English time! Vamos agora para a nossa aula. A nossa aula de hoje, nós iremos falar sobre o Classroom Language, certo? Que seria a nossa linguagem de sala de aula. Como vocês podem ver, no nosso dia a dia de sala de aula, estamos sempre interagindo com nossos colegas e professores. Pedimos coisas, oferecemos ajuda, tiramos dúvidas. Que tal fazemos isso em inglês? Dessa maneira, podemos usar a língua inglesa de modo prático e útil na nossa sala de aula. Então, você, estudante, que é do 6º ano, quanto mais você tiver imersão na sua sala de aula, melhor será o seu aprendizado de língua inglesa. Você irá aprender novos vocabulários. Temos aqui some examples. Então, eu trouxe para vocês alguns exemplos de Classroom Language, como, por exemplo, sing, cantar, clap your hands, bater palmas ou bater as mãos, open your binder, né, que seria abrir o seu caderno, o seu fichário, etc. Use your notebook, que é use o seu caderno. Share seria trocar ou compartilhar alguma coisa. Read, ler. Count, contar. E point, que é apontar. Ok? Então, temos aqui alguns exemplos que vocês podem utilizar no seu dia a dia. E com isso, trazer uma fluência melhor e uma imersão melhor, né, nas nossas aulas. Com isso, vamos agora para a nossa primeira atividade da apostila. Então se liga, tenham em mãos as suas apostilas e let's go! Ligue a figura à sua frase e correspondente e descubra o que o professor está pedindo para os alunos fazerem. Agora que demos uma olhada no nosso Classroom Language, temos alguns exemplos, como vocês viram, né? Iremos agora fazer a primeira atividade. Como um exemplo, temos aqui já a primeira figura, né? Temos uma figura de alguns lápis, algum papel, né? Fazendo alguns desenhos, né? Alguns drawings. Então temos aqui o primeiro exemplo, que seria draw, que é desenhar, ok? Então vamos começar aqui por este menininho que está escutando alguma coisa, né? Como um rádio, um sonzinho, né? E qual seria? Match, listen, sit down ou write. Qual dessas palavras eu utilizaria, né? O professor utilizaria para dizer ao aluno, faça tal coisa agora. Vamos responder? Isso mesmo. Listen. Vamos escutar. Então agora é aquela hora de escutar alguma música, algum áudio para o nosso aprendizado de língua inglesa. No próximo, temos aí a figura, né? De figuras sendo ligadas. Então temos match, que seria justamente ligar, ok? Logo após, temos aí a nossa Minnie Mouse, né? Ela está fazendo alguma coisa. O que seria essa coisa? Exatamente, write, escrever. E por último, temos aquilo que dificilmente a gente consegue, né? A gente quer sempre estar interagindo, sempre perguntando, sempre conversando com o nosso colega e às vezes a gente precisa levantar.
Mas olha, na hora de aula também precisamos estar sentados. Então vamos dizer sit down, sente-se. E assim terminamos a nossa primeira atividade, ok? Vamos agora para a próxima. Na próxima iremos falar sobre classroom objects, objetos de sala de aula, ok? Eu trouxe alguns exemplos aqui para vocês, como table, chair, desk, board, window, door, todos esses objetos, né, que estão contidos na nossa escola ou na nossa sala de aula. Como por exemplo, table, mesa, chair, cadeira, desk, mesa, board, quadro, window, janela, door, porta, ok? Então, temos aí alguns exemplos, certo? É bom a gente sempre ter em nossa mente alguns desses vocabulários, porque nós precisamos utilizar no nosso dia a dia, ok? Vamos agora para a atividade? Questão 2. Vamos ler com calma. Observe a atividade 1 acima, numere a segunda coluna e revise o que você aprendeu. Então temos aí, ó, na primeira coluna temos match, listen, draw, sit down e write. Primeiro, match. Aquela atividade que a gente diz, pessoal, match these items. Vamos ligar esses itens. Como seria? Exatamente o que eu acabei de dizer a vocês, né? Vamos combinar, ligar. Segundo, listen. A gente acabou de ver agora há pouco. Escutar. Muito bem. Próximo, draw. Aquilo que a gente gosta de fazer lá atrás no caderno. Isso mesmo. Desenhar. Temos agora aquilo que a gente deve sempre fazer nas nossas aulas, né? Para que todo mundo possa ver o quadro, prestar atenção. Isso mesmo. Sentar. E por último, write, que seria aquilo que a gente sempre passa a tarde toda fazendo. Escrever. Ok? Então, pessoal, agora voltando, né, para o que a gente falou agora há pouco sobre o Classroom Objects, objetos de sala de aula, tá? Vamos para a atividade 3 da nossa apostila. Então tenham em mãos elas e vamos dar uma olhadinha. Na nossa sala de aula, usamos muitos objetos como caneta, livro, lixeira e etc. O nome de alguns desses objetos estão escritos nas caixinhas abaixo, só que as letras estão fora de ordem. Você seria capaz de escrevê-los corretamente, né? Então agora que a gente já deu uma olhadinha nos nossos objetos de sala de aula, vamos ver a nossa escrita, tá? Temos aqui a primeira palavrinha, que é muito fácil, né? Seria o quê? Isso mesmo, book. A segunda palavrinha que a gente utiliza para escrever, pencil. A próxima que a gente utiliza para deixar as nossas anotações, notebook. Isso mesmo, caderno. Esse também está muito fácil, né? DSKE. Existe essa palavra em inglês? Não. Nope. Então, é aquilo que a gente utiliza para colocar o nosso material. Mesa, desk. Próximo, aquilo que a gente utiliza também para escrever, copiar, pen. E por último, aquele objeto, né, que a gente utiliza para apagar quando a gente não consegue, né, acertar uma questão ou simplesmente copiamos errado algo. E seria o quê? Isso mesmo, eraser, borracha. Ok? Então, pessoal, ficamos por aqui nesta aula, certo? Espero que vocês tenham corrigido de forma correta, com calma, certo? As atividades da nossa apostila, e eu espero vocês na nossa próxima aula, ok? Continue se cuidando, continue estudando em casa, ok? Stay home, stay safe, e vejo vocês na próxima aula novamente. See you, bye bye. A nossa mente deve estar em processo de aprendizagem, sempre, sempre. O estudo não pode parar, ok? Meu nome é Caio César e hoje iremos dar uma olhadinha na nossa apostila. Vamos agora para as atividades.
Let's go! Na aula de hoje, iremos dar uma olhadinha no assunto compreensão geral e específica, leitura rápida, skimming, scanning. Então hoje vamos trabalhar algumas técnicas de leitura, né, como o skimming e scanning, que é fundamental agora a partir do 7º ano, que iremos ver um monte de texto, certo? Os textos são fundamentais para que a gente faça a nossa compreensão de língua inglesa, a nossa expansão de vocabulário e também a imersão, para aprender sobre novas culturas. Vamos lá? Before we start, antes de começarmos, ok? Vamos dar uma olhadinha aí o que seria esse tal de scanning e skimming. Skimming, scanning. Eles são estratégias de leitura, tá? O primeiro temos o skimming, que seria aquela leitura com olhada rápida, sem detalhes, layout e cognatos. Então o que é que a gente vai fazer nessa leitura? Vamos bater o olho no texto, certo? Sempre sem procurar muitos detalhes, vamos olhar mais por cima o contexto do texto, certo? Vamos também dar uma olhadinha aqui no nosso layout, né? Por exemplo, se você vê o layout do WhatsApp, se você vê o layout de um jornal ou de alguma página na internet, algum blog, ou até o próprio Facebook, você saberá qual é aquele texto, né, onde ele foi feito. Então o layout ele é basicamente muito importante para que a gente identifique qual o texto. Próximo temos aqui os cognatos, que são aquelas palavrinhas em inglês, né, que são escritas de forma semelhante ao português. Então é importante que vocês tenham em mente de sempre procurar as palavras cognatas nesses textos. Dando uma carreirinha, iremos olhar agora o scanning, que é aquela leitura mais devagar, procurando por informações mais específicas, como data, né, nomes próprios, okay? Tudo isso aí que fará com que a leitura da gente ela seja mais aprofundada. Então, é onde a gente vai procurar, certo, o que se pede. E iremos também ter ou obter mais detalhes sobre o texto que estamos lendo, que estamos trabalhando na atividade. Passando agora para o título, como introdução dessa atividade, dessa apostila, certo? Do 7º ano, iremos falar sobre a rotina diária, que é aquelas coisas que fazemos todos os dias, como acordar, tomar um café, ir para a escola, ok? Então, o nosso foco agora será justamente sobre a day in my life, um dia na minha vida, ou, melhor traduzindo, a minha rotina diária, ok? Então, vamos dar uma olhadinha, né? No próximo exemplo aqui, nesta tela temos vários exemplos, como por exemplo, wake up, acordar, get up, levantar, take a shower, tomar banho, toda aquela rotina que a gente faz diariamente, ok? Então não vamos demorar muito nos exemplos, porque eu sei muito bem que vocês têm total domínio, né, nessas expressões, até porque é algo que a gente utiliza no dia a dia, ok? E vamos agora para a atividade. Let's go! Atividade 1. O texto abaixo fala da rotina diária de Lucy, ou Lucy, e sua família. Complete os espaços com os verbos em parênteses da forma correta. Relembre do uso do simple present. Então teremos agora um texto sobre a rotina diária de Lucy e o que nós utilizaremos, certo? Para completar esses espaços, essas lacunas, será o simple present, o presente simples. Lembrando que vamos ter que ter cuidado com a terceira pessoa do singular. Aquela pessoa, aquele objeto, né? Desde que seja homem ou mulher, tanto faz, certo? Ele estará fora do discurso, como ele, ela ou algum objeto, animal, tá? Lembrando que sempre teremos que utilizar no nosso verbo, ao final do verbo, a adição do S, ES ou IES, certo? Para dar uma ideia de presente simples. Então, foco nas regrinhas de gramática inglesa, ok? Começando nosso texto, né, a Lucy ela se apresenta falando: Hi, my name is Lucy, né? Meu nome é Lucy. This is my daily routine.
on weekdays. Então ela fala justamente que será a rotina dela em dias da semana. Então vamos dar uma olhadinha aí, certo? I get up. Então temos o get up aqui entre parênteses. Então sempre pegaremos a palavra que está entre parênteses e transformaremos, né, no presente simples ou completaremos, ok? Lembrando sempre das regrinhas do simple present, certo? Vamos lá. Se ela está falando I, então está falando de mim, eu. Então eu acordo, então não vou utilizar a regrinha da terceira pessoa de singular. Então eu acordo, I get up. Mais adiante temos I novamente, então não altera o verbo. I have breakfast. Novamente, ela está falando sobre ela, né? Vou falar da questão do que ela come para o café da manhã. Então, ela gosta de cereais, né? I like cereals, né? E depois ela vai falar da irmã dela. Então, cuidado. Se ela vai falar da irmã dela, é uma pessoa que está fora do diálogo. Então, nós teremos que mexer no verbo. Então, acrescentaremos o S ao final e ficará likes, ok? My parents eat. Então, estamos falando de outras pessoas que não estão no discurso, porém é o plural. Então, não altera o verbo. Eat, ficará eat. O go, né? Temos novamente o plural. We, nós. Então, não há alteração. Go, né? Go to school by bus. E, ao finalizar essa parte, né, temos o go novamente, só que ela está falando do my father, o pai dela, no caso, no texto, meu pai, né? Então a gente altera, coloca ao final o ES. My father goes. Ok? My mother, né? Terceira pessoa de singular. Work, S ao final. Works, né? Depois temos aqui we, nós. Have sem alteração. We, again, não altera. Do. Próximo. Um pouco mais adiante. Sing. I sing. Eu canto, né? Então não altera. I sing. And play basketball, né? My sister goes. Então a gente utiliza novamente a regrinha, acrescenta o ES ao final, tá? Logo após, né? Ainda estamos falando da irmã dela. Então acrescentaremos aí o play, ok? Sem o S. Badminton. After school we go. Então nós estamos falando de nós, nada de acrescentar S, ES ou IES. Então we go. Um pouco mais adiante estamos falando da nossa mãe. Help, ajuda. Acrescenta o S ao final. We also help. Então nós também ajudamos. Sem alteração, help. Temos I, clean. Sem alteração, I. E para finalizar essa parte, my sister, né, minha irmã novamente, né, wash. A gente acrescenta o ES porque temos ao final SH. Então colocaremos ES ao final. Chegando à última parte do texto, né, temos mais alguns verbos para complementar. Então, in the evenings, nas noites, né, vamos ver o que acontece na rotina da Lucy, né? We watch. Então, nós assistimos. Play, jogamos. And talk, falamos. Lembrando que aqui estamos falando de nós, nada de alterar o verbo. My sister and I, plural, sem alteração no verbo. Go, né? We get, nada de alteração. Então, ficaremos com we get. Around 9 o'clock. At 3 o'clock we play. Nós novamente, nada de alteração. Mais adiante, we visit, sem alteração. I love, sem alteração, porque na regra não alteramos, né? She makes, por quê? Como eu disse a vocês, terceira pessoa de singular, acrescentamos S ao final. E por último, estamos falando sobre nós, né? Então, play, we play, sem alteração. Ok? Então, depois que a gente deu uma olhadinha na rotina de Lucy, ok? Qualquer dúvida que vocês tiverem sobre algum vocábulo, sobre algum contexto, vocês podem sim, ok? Pesquisar em dicionários, em sites, certo? O importante é sempre estar em pesquisa, em contato, certo? Com a língua inglesa. Vamos agora para a compreensão desse texto. Agora mostre que você compreendeu o texto
e escolha a alternativa correta sobre a rotina de Lucy, tá? Nos dias de semana, Lucy acorda às... Então, como a gente viu, né, vamos procurar por números ou palavras que são o número escrito. Iremos ver que será às 7h30. Ela sempre acorda às 7h30. No café da manhã, o que ela gosta de comer? A gente viu lá atrás, né? Então vamos procurar pelo vocabulário de comida, cereais, ok? E ela vai para a escola. Qual é o transporte que ela usa, né? Como a gente viu lá, ela irá de ônibus. Ela vai para a escola de ônibus. Indo para a próxima pergunta, onde ela almoça? Na escola, em casa, na casa de uma amiga. Então, igual toda garota americana, ela almoça exatamente na escola, como a gente pode ver no texto. Ela e a irmã fazem as tarefas de casa, então ela fala muito da irmã dela, né? Que são as meninas que ali cuidam da casa, certo? Então ela e a irmã fazem as tarefas de casa com a ajuda da mãe, mesmo elas estarem ali de forma bem ativa. É sempre bom ter o olho ali da mãe delas. E nos fins de semana, Lucy e a família, ok, saem para jantar, visitam os amigos ou a avó. E aí, qual será? Esse mesmo, visitam a avó. Então, gente, nós ficamos por aqui. Eu espero que vocês continuem pesquisando, certo? Qualquer dúvida que vocês tiverem em algum vocabulário, em alguma frase, em algum contexto, é sempre bom pesquisar. Não tenham medo de abrir o dicionário, seja ele no seu celular ou de forma física, ok? O importante é sempre estar pesquisando e estudando, ok? Eu encontro vocês na próxima aula. See you and bye bye. Eu sou professora de matemática e hoje estamos aqui para fazer a correção do material impresso do 8º e 9º ano. O nosso tema geral vai ser sobre estatística. A gente precisa saber o que é e para que serve. Bem, a estatística é um conjunto de métodos que serve para a gente fazer análise de dados. No material de vocês, a primeira questão traz um problema apresentado por Pedro, que diz o seguinte: Pedro fez uma pesquisa com seus colegas de sala sobre a quantidade de irmãos que cada um possui. Ao final da pesquisa, chegou ao seguinte resultado. E aí vocês têm os dados que Pedro coletou. E nas questões diz assim: de acordo com os dados coletados por Pedro, realize em seu caderno. Então, a primeira coisa que a gente deve fazer é elaborar uma tabela. E em seguida, nós vamos precisar fazer um gráfico. Mas antes de a gente fazer qualquer coisa, vamos tentar analisar um pouco os dados que nós temos. Então, vamos lá. Um dos amigos, dos colegas de Pedro, ele não tem nenhum irmão, ou seja, ele é filho único. 4 dos colegas têm 3 irmãos cada um. E aí são esses dados que a gente vai dispor em uma tabela. Então vamos lá. Diz o seguinte: construa uma tabela simples. Se a gente for observar, essa primeira coluna, 0 irmãos, 1 irmão, está tratando para nós da quantidade de irmãos. E os valores que estão ao lado, 1, 2, 4, são a quantidade de colegas que Pedro tem. Então, a partir daí, nós já temos uma dica de como elaborar a nossa tabela. Então, a nossa tabela ficou da seguinte forma: quantidade de irmãos, e aí tem a coluna de quantidade de irmãos, e os colegas, a quantidade de colegas que tem determinada quantidade de irmãos. Então, pessoal, se vocês observarem, é bem simples, é só a gente elencar os dados, organizar as informações. Ah, professora, eu coloquei diferente, coloquei primeiro os colegas, depois os irmãos, inverti a ordem. Está errado? Não, de forma alguma, está correto também. Então, veja só, no item B, a gente precisava construir um gráfico, agora um gráfico de barras. Então, a questão especifica, então a gente precisa prestar muita atenção. Então, veja só, para a gente fazer esse gráfico, a gente precisa retomar os dados da tabela que a gente construiu. Ou seja, as informações que nós coletamos e organizamos, agora será útil para a gente elaborar o nosso gráfico. Então, vê, se a gente for analisar direitinho, a gente vai ver que a quantidade de colegas vai de 1 a 15. E se a gente for fazer de 1 a 15 no caderno, vai ficar muito número, vai ficar muito extenso.
Então, qual o conselho que eu dou a vocês? Tentem fazer algumas categorias, ou organizar de 2 em 2, 3 em 3. No nosso caso, nós organizamos de 5 em 5 valores. Vê só como ficou. Então, no eixo das ordenadas, na vertical, nós colocamos a quantidade, 0, 5 de colegas. Então, 0, 5, 10, 15 e 20. Agora, a quantidade de irmãos a gente deixou no eixo das abscissas. 0 irmão, 1 irmão, 2 irmãos. Então, se a gente for analisar direitinho, ó, os dados que nós tínhamos contidos na tabela, nós dispomos eles no gráfico. Vamos ver um exemplo? 5 irmãos, a quantidade de colegas que tinha 5 irmãos, a gente vê ali ó, no gráfico que são 15. Então, você ia elaborando, organizando da melhor forma possível. Legal, né? Então, vamos continuar. No item C, dizia para a gente explicar qual dessas representações, tabela ou gráfico, seria melhor. Na nossa opinião, né, seria melhor a apresentação dos dados coletados. Então, isso aí é uma opinião pessoal. Se você acha que é a tabela, você vai colocar a tabela por tal motivo, por tal motivo. Se você acha que é o gráfico, você vai dizer, não, é o gráfico porque eu consigo visualizar melhor os números. Enfim, você decide e justifica aí qual você acha melhor. E no item D é para você escrever um pequeno texto que venha explicar os dados coletados na pesquisa. Então, você vai escrever aí que foi uma pesquisa feita por Pedro com seus colegas para determinar a quantidade de irmãos. Tudo bem até aí? Então, vamos lá. Na questão de número 2, a gente apresenta aqui alguns dados de uma pesquisa feita pelo IBGE. Veja só o que diz. Dados do Instituto Brasileiro de Pesquisa de Geografia e Estatística, IBGE, do ano de 2017, mostram a situação de escolaridade dos produtores rurais no município de Caruaru, Pernambuco. A tabela a seguir expressa a síntese dos dados, resume os dados. Então, antes da gente ir para qualquer questão, vamos analisar os dados? Então, vê só, quando a gente olha a tabela, a gente vai ver que a quantidade de escolaridade dos produtores, e a gente vai ver que as categorias estão quem nunca frequentou a escola, quem já fez um curso superior, quem já fez um curso na faculdade. E ao lado a gente tem a quantidade dessas pessoas que fizeram esses cursos. Então vamos seguindo. No primeiro item, o item A, diz o seguinte: a partir das informações acima, do que se trata a tabela. Então, vê só, a gente precisa recorrer novamente à tabela. Então vamos trazê-la aqui. Agora a gente vai analisar do que se trata essa tabela. A gente está vendo ali ó, o título que é escolaridade do produtor. Mas para ficar claro, para ficar mais completa a nossa resposta, você vai colocar escolaridade dos produtores rurais de um determinado lugar, porque a questão especifica, ou seja, escolaridade dos produtores rurais de Caruaru, beleza? Então vamos lá. Após a análise da tabela, quantos produtores rurais participaram da pesquisa? Registre esse total. Então a questão já diz que é uma totalidade, que a gente vai ter que fazer um agrupamento desses valores. Ou seja, a gente vai ter que fazer uma soma, juntar os valores, somar todas essas quantidades aqui. Tudo bem? Então, continuando, ó, o item C. Quantos produtores rurais nunca frequentaram a escola? Então, a gente vai lá na tabela e tenta identificar quem nunca frequentou a escola. Então, tá logo na primeira linha ali, ó, 229 desses produtores nunca frequentaram a escola. Coloquei aqui os resultados, ó. Quando você faz a soma, vai dar um valor de 1.389 produtores rurais. Então, se deu isso aí o seu, muito bem. Você está indo muito bem. Seguindo, ó, o item D e E traz informação muito legal para a gente, que agora a gente pode usar a calculadora, porque os dados eles são um pouco maiores, tá? A gente vai precisar usar a calculadora para facilitar os nossos cálculos, facilitar a nossa compreensão, tudo bem? Então, olha só, no item D diz assim: esse quantitativo representa aproximadamente quantos por cento do total de produtores? Esse quantitativo de quê? Daquela informação lá do item C, da quantidade de produtores rurais que nunca frequentaram a escola. A gente viu que era 229. Então, como é que eu vou fazer para representar isso em valores percentuais? A gente vai fazer a razão entre 229, que é a quantidade, e o valor total, que foi 1.339, tudo bem? Então, depois da gente descobrir a razão, né, que é uma fração, que é uma divisão, a gente vai multiplicar por 100, porque nós queremos saber a porcentagem. Então, vamos lá. Ó. Como ficou aqui? Só corrigindo, é 1.389. Então, vamos lá. 229, a razão entre 229 e 1.389, a gente obteve esse valor de 0,1648. A gente vai multiplicar esse valor por 100
e vai obter 16,48%. Mas para ficar organizado, vamos determinar apenas uma casa decimal? Então a gente vai fazer arredondamento. Vê só como ficou. 16,5%. Ah, professora, eu não arredondei, eu deixei os 16,48%. Está errado? Não, de forma alguma. A gente só vai arredondar para criar um critério aqui, tudo bem? Então vamos lá. No item E, diz assim, ó, complete a tabela abaixo com o quantitativo de produtores rurais e os respectivos percentuais aproximados de escolaridade. Então temos aqui a tabela, ó, temos essas categorizações que a gente precisa identificar a quantidade e a porcentagem. Eu organizei melhor nesse próximo slide, a gente quer a quantidade e porcentagem dessas categorias, dessas informações. Então, a gente vai precisar novamente da tabela, então observe. Para a gente responder questões de estatística, a gente sempre precisa estar recorrendo à tabela, ao gráfico. Então vamos lá, ó. Classe de alfabetização, CA, então a gente vai ter que identificar lá, ó. Vamos ver na nossa tabela, classe de alfabetização CA tem 361 produtores rurais que participaram dessa classe. Então a gente vai fazer a mesma coisa, a razão entre a quantidade e o total e multiplica por 100. E aí a gente obteve 26%. Partindo para o segundo, ó, quem fez, a quantidade que fez o curso superior. Então a gente vai na tabela novamente, vai ver curso superior, graduação, que foram 39, tá? A quantidade é 39. E a porcentagem, a gente vai fazer a mesma estratégia. A gente vai fazer a razão entre 39 e o total e multiplica por 100. Fácil, não é? Então a gente obteve aí, ó, 2,8%. E aí, tá dando certo? Se tá dando certo, vamos continuar. No terceiro item, a gente tem quem fez mestrado ou doutorado. Novamente, recorre à tabela. A gente vai para a tabelinha, vai ver quem fez mestrado ou doutorado, que foram 8 dos produtores rurais. Então, a gente vai novamente fazer aquele cálculo entre a razão, multiplicando por 100 e obtém a porcentagem. Então, tá aqui os valores, ó. A porcentagem final que a gente obteve foi 0,6%, tratando daquele arredondamento que a gente combinou. Regular do ensino médio ou segundo grau. Então, a gente vai na tabela, ver a quantidade que fez esse regular do ensino médio. Então, a gente vê que foi um valor aqui, ó, de 95 desses trabalhadores rurais, produtores rurais. Então, a gente vai fazer 95, a razão com o total e multiplica por 100. E obtivemos um valor de 6,8%. Partindo aqui, ó, para o nosso último tópico, que diz artigo científico. Então, quantos fizeram artigo científico? Vamos na tabelinha de novo, a gente identifica aqui, ó, o artigo científico clássico, que foi 11 desses produtores rurais. A gente vai ver aqui a porcentagem, que é a razão da quantidade com o total dos produtores, multiplica por 100 e a gente obtém o valor de 0,8%. E aí, pessoal, tá dando certo? Vocês estão conseguindo? Espero que sim. Então, pessoal, como é que ficou a conclusão da nossa tabelinha? A quantidade e a porcentagem. Estão todos os valores expostos aqui que vocês vão colocar aí no material de vocês. Então, finalizando aqui, ó, registre as estratégias utilizadas para encontrar o percentual. Minha estratégia foi descobrir a razão e multiplicar por 100. É possível que você tenha utilizado outra estratégia. Como eu sei que vocês adoram regra de 3, é muito provável que algum de vocês tenha utilizado. Então é isso, pessoal. Até a próxima aula, jovens. Bons estudos, vão praticando e a gente se vê. Welcome, students! Sejam bem-vindos para a nossa aula de língua inglesa aqui no Aula em Casa. Eu sou o professor Caio e na aula de hoje iremos corrigir a nossa apostila que foi produzida com tanto carinho para continuarmos estudando sem sair de casa. Então se liga, mesmo em tempos de pandemia como esse, a nossa mente deve estar em processo de aprendizagem, sempre e sempre. O estudo não pode parar, a gente sabe bem disso, ok? Então, querido estudante, tenha a sua apostila em mãos e let's go! Na aula de hoje, iremos trabalhar sobre a compreensão de textos orais, multimodais de cunho informativo ou jornalístico. Então, você, aluno do 8º ano, você agora estará, trabalhando com textos, certo? De cunho jornalístico.
ou informativo, que são aqueles textos que a gente utiliza para ficar por dentro do que está acontecendo no mundo. Olhando agora para a nossa tela, temos aqui o Before We Start, que é antes de começar, certo? Compressão de textos orais, multimodais, de cunho informativo, jornalístico. O que é isso? Então, nós temos aqui 3 exemplos, certo? 3 examples. O primeiro seria a lecture, que é a palestra. Temos magazines, que são revistas, e temos o newspaper, que são os jornais, tá? Então, cada tipo de texto aqui, certo? Ele tem o seu cunho informativo, ele vai trazer informações para a gente, né? A palestra sempre vai ser tratando de um tema que a gente vai estar sempre de olho aí, né? Nas revistas, o bom da revista é que a gente tem o layout já da revista, então a gente sabe como é que funciona a esquematização das imagens, do texto, certo? Aquela linguagem sempre, né, informativa, sem opinião, sem gírias. E temos o newspaper, que a gente conhece também, né, a questão do layout e como ele será escrito. Tá? A dica que eu dou a vocês, okay, é de sempre procurar por palavras cognatas. São aquelas palavras que são escritas de forma parecida com o inglês, certo? Mas que sempre tem a mesma tradução. Então não confundam, ok? São palavras escritas de forma parecida e têm a mesma tradução, ok? Então, outra coisa é o layout, tá? Então, vocês vendo esse layout, vocês conseguem ver que temos um jornal, a revista, sempre aquela muito texto, né? Muita imagem, também tem o seu layout próprio, né? Vocês vão saber identificar. E a palestra, né? É mais de forma oral, mas nós também temos em mente como ela funciona, ok? Então, vamos para o texto. No texto temos aqui a seguinte introdução, né? Que é Dealing with COVID-19, que é lidando com COVID-19, com a questão do coronavírus, né? Então, a introdução é a seguinte: o coronavírus é um problema sério, está espalhado por todo o mundo e precisamos que cada um de nós faça a sua parte para evitar que ele cause mais mortes no nosso país. Mas você sabia que a sigla COVID-19 vem do inglês? Ela quer dizer Coronavirus Disease ou Coronavirus Disease. E o número 19 se deve ao fato que os primeiros casos surgiram em 2019, na cidade de Wuhan, okay? China. As atividades abaixo, certo? Elas visam ampliar o vocabulário da gente e as expressões relacionadas a essa doença, ok? Então, temos aí na primeira questão, né? Vamos dar aquela lida. Enumere a coluna da direita e amplie seu vocabulário sobre o COVID-19. Então, o que é que nós vamos fazer aqui? Certo? Nós vamos fazer aquela nossa pesquisa, ampliar o nosso vocabulário, como vimos na introdução, sobre o COVID-19. Temos 6 palavras aqui, certo? Hygiene, higiene, eliminate, eliminar, adhere, que é aderir, professional, profissional, lockdown, né? Que é a questão do fechamento, né? E o pandemic, que é a pandemia. Então, agora que eu falei a tradução dessas palavras, vai ficar mais fácil a gente descobrir a definição delas. É isso que a gente vai procurar na atividade 1. Let's go? Primeiro, hygiene, higiene. Vocês têm um tempinho aí para olhar, que seria, eu já disse que é higiene, então, qual frase, qual contexto está relacionado à higiene? Exatamente. Temos aqui a antepenúltima frase, practice used for keeping oneself clean. Prática para deixar as pessoas mais limpas, né? A higiene que todos nós precisamos, principalmente agora nesse momento de pandemia, desse vírus. Okay? 2, temos aí eliminate, que é remover ou destruir. 3, adhere, né? Que a gente tem que aderir, como o nome já diz, aderir, né? Começar um processo ou coisa do tipo. 4, profissional, que é aquela pessoa que trabalha num campo específico, como nós professores que trabalhamos nas escolas, né? No caso agora em casa.
5. Lockdown. Exatamente aquele estado de isolamento, né? Onde as pessoas vão ficar restritas ao acesso, né? Não poderiam estar indo a qualquer lugar, indo e vindo. Né? E o último temos o pandemic, que é justamente como o nome já diz, né? É muito parecido com o português. É uma ocorrência, né, de uma doença particular por todo o mundo ou um país, né? Um local específico, no caso um local grande, certo? Então, agora que você viu todo esse vocabulário sobre o Covid-19, você aprenderá quais são essas palavras, a tradução dessas palavras, e também fará o aumento de vocabulário, tendo a definição delas em inglês. Então, a dica que eu dou a vocês também é sempre procurar a definição de alguma palavra em inglês, tá? Porque dessa palavra você vai saber do que se trata e ainda vai fazer a prática e o aumento de vocabulário. Ok? Let's go? Olhando agora na segunda questão, temos o seguinte. Rose mora em Londres e também está de quarentena, sem poder sair de casa. Leia seu depoimento e responda o que se pede em português. Então vamos ler um texto de língua inglesa, tá? E vamos responder sobre ele, fazer a interpretação dele de língua portuguesa, em português, tá? Vamos lá. Pelo layout a gente consegue ver que é um relato, né? Até porque já temos aí a explanação na questão. Eu trouxe algumas imagens para ilustrar, para justamente ajudar a gente nessa correção, né? Então a Rose é que ela já dá o hello, ela já faz a introdução, dizendo a idade dela, né? Que ela mora num apartamento em Londres e tudo mais. Então vocês vão sempre procurar palavras que vocês já conhecem, cognatos, né? Que são aquelas palavrinhas parecidas, né? Em português e inglês. E o que eu digo, a dica que eu dou a vocês é que esse texto é muito fácil. São palavras que você vê no 6º, 7º ano e até aqui no 8º, tá? E com isso você consegue fazer a compreensão dele. Vamos lá. Quantos anos ela tem? Então eu vou procurar justamente por números, né? Idade. Então, como a gente viu no começo do texto, 12 anos. Vocês podem corrigir, né? E fazer as respostas em português, porque estamos pedindo em português. Na letra B, o que ela acha de ter ficado em casa esses dias? E aí? O que será? Então vamos procurar sempre por casa, ficar, né? Todo esse vocabulário que a gente já conhece. No caso, um pouco chato. Né? Então, fica mais fácil ainda de achar. Terceiro, ou na letra C, que horas ela tem acordado? Vamos procurar de novo por horas, números. Tarde, né? No caso aqui, a gente procurou por períodos do dia, né? Então, conseguimos achar que foi a tarde. Na letra D, qual a profissão dela? Então, vamos procurar por professions. E vamos procurar também por mãe, mother em inglês, tá? Então, vamos achar aí que foi enfermeira, né? A profissão da mãe dela, enfermeira. Nós podemos ver logo no começo do texto. E na letra E, o que ela faz para esticar as pernas um pouco. Então, esticar as pernas, como assim? Andar, caminhar. Então, vamos procurar por palavras que tenham esse sentido. Conseguimos achar que ela passeia pelo seu bloco de apartamentos onde mora. Então, ela faz aquele trajeto, aquele percurso dentro do apartamento dela. A gente vai procurar por essa questão aí, né, de apartamento e local. Ok? Na terceira questão, temos outro texto, certo? Só que agora, como eu já coloquei aqui na ilustração, sobre o Japão. E o que é que a gente tem que fazer? Vamos ler sobre essa notícia, né? Agora temos um layout de notícia, né? A forma escrita, formativa, como eu falei a vocês no começo da aula. E vocês vão ter que marcar V para verdadeiro e F para falso, tá? Então, temos um texto aí sobre a questão da pandemia no Japão, a questão de fechamento de escolas, tá? E vocês também tem mais um texto com um vocabulário que vocês já conhecem, que é sobre o coronavírus, Covid-19. Então, vocês vão conseguir tirar de letra. Right? Então, vamos fazer a interpretação. A situação ocorreu no Japão. Verdadeiro ou falso? True ou false? Verdadeiro. Lá as escolas estão abertas normalmente. Então, vamos procurar por escolas, aquele vocabulário
básico que a gente já conhece. Então conseguimos achar que é falso, as escolas estão fechadas, ok? As aulas devem voltar no dia 8 de abril. Então, mais uma dica para você, estudante. Vamos procurar pelo dia. Qual é o dia? 8 de abril. Então podemos ver que é verdadeiro. Olhando agora, na terceira parte, muitos pais têm que pagar alguém para cuidar dos filhos enquanto eles trabalham. Então, vamos procurar pelas palavras de pai, filhos, trabalho, tudo aquele vocabulário básico que a gente já conhece e vamos ver que é verdadeiro. It's true. Próximo. Os próximos 2 meses são muito importantes para parar o vírus, certo? Então, a gente consegue ver aí que temos que procurar por vírus, procurar por meses, Importante. São todas palavras que a gente já conhece e vemos que é falso. Não temos nada sobre isso, E os pais continuam viajando em trens lotados, A gente sabe que é verdadeiro porque temos aí o vocabulário sobre transporte, que vocês também já conhecem, ok? Então, pessoal, eu espero que vocês continuem pesquisando, estudando, certo? Se aprofundando na língua inglesa, tá? Fazendo suas pesquisas sobre o assunto que você quiser, desde que seja em português, para que o seu vocabulário aumente, a sua prática, a sua vivência do inglês continue aumentando, certo? Eu sou o professor Caio e eu espero vocês na nossa próxima aula. See you soon e bye bye! Students, sejam bem-vindos para a nossa aula de língua inglesa aqui no Aula em Casa. Eu sou o professor Caio e na aula de hoje iremos corrigir a nossa apostila que foi produzida com tanto carinho para continuarmos estudando sem sair de casa. Então se liga, mesmo em tempos de pandemias como esse, a nossa mente deve estar em processo de aprendizagem. Não podemos parar, ok? So, let's go! Na aula de hoje, iremos tratar sobre a compreensão de textos orais, multimodais, de cunho argumentativo. Então vamos trabalhar com esses textos que são mais focados na oralidade e que são focados também na questão da argumentação. Ok? Andando mais um pouco, temos aqui Before we start. Então antes de começarmos a nossa resolução de questões, ok? Temos aí 3 exemplos, certo? Como dialogues, seminars, seminários e o debate, que são todos textos orais, certo? E que envolvem a questão de argumentação, tá? Então, como é que a gente faz para encontrar um argumento? Então, identify arguments. Então, temos que compilar aí nossas ideias-chave, certo? Para identificar os argumentos principais. Então a dica que eu dou a vocês é a mesma que eu dei no 7º e 8º ano. Sempre procurar, certo? Por palavras cognatas, certo? Que são aquelas palavras que são escritas de forma parecida com o inglês e tem a mesma tradução, ok? Sempre procurar pelo contexto da frase, certo? Frase por frase, para que assim você encontre palavras-chave, para das palavras-chave chegar às ideias-chave, que são os argumentos principais do texto, que são aqueles argumentos que você vai precisar para descobrir o tema do texto ou alguma coisa específica que esteja pedindo, certo? Na sua atividade, ok? Então vamos aí. Temos os diálogos, certo? Que são aqueles textos onde você conversa com outra pessoa, certo? Você pode argumentar com ela sobre algum tema. Temos os seminars, que são os seminários que trazem informação e argumentação sobre algum tema. E temos o debate, que é propriamente, certo? Você argumentar com outra pessoa a favor ou contra algum tema, ok? Então vamos lá. Na introdução, temos aí Dealing with COVID-19, certo? Ou COVID-19. A introdução, ela traz o seguinte: o coronavírus é um problema que está espalhado por todo o mundo. Precisamos, cada um de nós,
fazer na nossa parte para evitar que ele cause mais mortes no nosso país. Mas você sabia que a sigla Covid-19 vem do inglês? Exatamente isso que você pensou, certo? Ela quer dizer Coronavirus Disease, certo? Que é o número 19, que é justamente a doença do coronavírus, e o número 19, ele se refere, certo, ao fato da doença ter aparecido no ano de 2019 na cidade de Wuhan, China. As atividades abaixo, certo? Na sua apostila aí, ela vai vir abaixo, né? Ela visa ampliar o nosso vocabulário sobre justamente esse momento tão difícil que é a pandemia. Let's go? Vamos para a primeira questão. Tá? A primeira questão trata de um tema que a gente gosta muito, né? Nós brasileiros amamos o futebol, ok? Se não amamos, nós conhecemos algo sobre. Então, para ilustrar, eu trouxe aí a foto do nosso Lionel Messi, né, o jogador da seleção argentina e do Barcelona. E o texto, né, a atividade pede o seguinte: a expressão do Covid-19 afeta todos os setores, de uma maneira ou de outra, causando danos a todos nós. Leia o texto abaixo e responda em português. Temos o texto aí, né, na nossa primeira atividade, que é o Soccer Plays Help, né, que trata dessa questão dos jogadores terem envolvimento, né, com essa pandemia, a questão dos salários deles, né, e do que eles estão fazendo, certo, para ajudar o clube e também, né, essa situação difícil que todos nós estamos passando, inclusive os clubes que eles atuam, que eles trabalham, né? Então a dica que eu dou a vocês, certo, é procurar sempre pelo vocabulário que você conhece já, pelas palavras cognatas que eu já expliquei do que se trata, certo? E a contextualização, sempre trabalhar, né, com frase por frase, para não fazer apenas traduções isoladas, ok? Tenham cuidado. Então, depois que a gente fazer a leitura, nós temos aí a interpretação. Então, nós vamos escrever sobre o texto em português. Então, vamos ver aí perguntas da letra A até a letra F. E temos o seguinte na letra A: que instituições estão sendo afetadas pelo avanço do Covid-19? Então, qual instituição ou instituições estão sendo afetadas? Então, vamos procurar no texto palavras relacionadas ao avanço, a substituição e o propriamente Covid-19. Então, tenham cuidado, porque o texto fala muito sobre a doença. Então, podemos ver que são os clubes ou os times de futebol, ok? Qual é o maior time de futebol da Europa? Na letra B. Como a gente já viu, né, temos aí justamente a foto e logo no começo do texto, o Barcelona, da Espanha. O que o clube quer fazer em relação aos salários de jogadores? Então nós vamos ver aí, certo? Sobre procurar por números, procurar por dinheiro, salário, né? A palavra salário, que é um cognato, né? Parecido com português e inglês. Então veremos aí que é reduzir em até 70%. Então você sempre vai procurar por número, por preço, tá? No caso aí, a gente tem a porcentagem do salário. Letra D. Que jogador é a maior estrela do time? Como temos aí na ilustração, né? E também falamos muito dele no texto, o Lionel Messi, ou simplesmente Messi. Letra E. Quanto ele pode perder de seu salário? Então vamos procurar novamente sobre dinheiro, sobre preço, certo? Então podemos constatar lá que ele perderá cerca de 50 milhões de dólares. E por último, né, o que ele acha da situação. Então você vai procurar por argumentos, por depoimentos, tá? Então o que é que ele acha disso aí? Então você vai procurar na parte onde se refere ao Lionel Messi e você vai encontrar que ele compreende que está pronto a ajudar o clube ou o time, ok? Então o texto ele é bem simples, certo? É um vocabulário que vocês já estão cansados de ver, que é sobre a pandemia, certo? Então vocês vão conseguir tirar de letra. Let's go? Partindo agora para a segunda atividade ou questão. Leia as notícias sobre o Covid-19 e marque verdadeiro ou falso. Então temos uma questão de leitura, certo? E interpretação de verdadeiro ou falso, né? Então temos outra leitura sobre o coronavírus, agora focando nas vacinas e quando elas irão surgir. Se irão surgir logo
certo? Ou irão demorar. Então temos aqui todo um vocabulário fácil, né? Cheio de números, cheio de lugares, de palavras cognatas e de palavras que vocês já viram no 6º, 7º e 8º ano. Então será muito fácil. E vocês vão responder, certo? Em português com verdadeiro ou falso, né? Então vamos lá. Um membro do governo garante que produzirá uma vacina contra o Covid-19. Então você vai procurar por governo, por vacina. Então a letra A está mais do que fácil para nós. E podemos ver que é falso, né? Ao ver lá a palavra que está pedindo, você consegue ver que é falso. Não temos essa informação. Seu nome é de conhecimento de todos. Será que é verdade? Então vamos procurar por nome, por pessoas. E podemos ver que é falso. Ok? Próximo. Os voluntários para testar a vacina são jovens e saudáveis. Então será que, procurando novamente sobre a palavra vacina, podemos encontrar se as pessoas que irão ser testadas são jovens e saudáveis? Então podemos constatar que verdadeiro, it's true. Os testes são para saber se a vacina causa efeitos colaterais. Então você vai procurar aí por efeitos, por colateral, que são todas palavras próximas da escrita portuguesa, né, da língua portuguesa, e podemos ver que é verdadeiro também. Você vai procurar por testes, né, que é mais fácil ainda. E por último, se serão necessárias 18 semanas para saber se a vacina realmente funciona. Então você vai procurar novamente, né, nessa questão por números e podemos constatar que é falso, certo? Nós não temos aí, né, um número correto sobre isso, ok? Então, a dica que eu dou você, aluno do 9º ano, é justamente essa. Procurem sempre pesquisar, certo? A definição das palavras, se possível, inglês para inglês, né? Se não, podem ficar aí no nosso querido tradutor, né? Ou dicionário do inglês para o português, ok? Mas nunca deixem de estar em contato com a língua. Procurem por textos que vocês gostam e textos informativos sobre coisas que têm a ver com a nossa sociedade. Então, eu espero que vocês aí estejam fazendo a correção e vejo vocês na próxima aula. See you soon e bye bye.